Na aula de hoje, nós iremos aprender sobre grade de múltipla escolha e grade caixa de seleção. Então aqui eu já, para adiantar o vídeo para não ficar tão longo, eu peguei aqui 5 perguntas, tá? Tonga é um país da África, verdadeiro ou falso? A África está localizada nos 4 hemisférios, o Brasil faz fronteira com um membro, bom, enfim. Então aqui eu criei um quiz, né, de geografia. Volto a dizer, fica a critério de vocês utilizar aí a inteligência, né? A inteligência não, a criação, né? Para você fazer o que você quiser aí com o formato da grade de múltipla escolha. Então aqui eu coloquei essas questões, então uma das opções aí seria verdadeiro ou falso. Quer ver? Vamos ver como é que vai ficar esse negócio aqui. Então a grade de múltipla escolha vai aparecer nesse formato aqui, ó. Lembrando, tá, que eu só posso escolher uma opção por linha, tá? Então no caso aqui, ó, Tonga é um país da África, verdadeiro ou falso? Então aqui eu tenho a opção verdadeiro ou falso e pergunta lá no posto Ipiranga. Eu coloquei aqui para brincar um pouquinho aí também, né, para a gente quebrar aí a seriedade aí. Então percebam que todas as opções eu tenho só como verdadeiro ou falso, tá? Então esse vai ser o formato da grade de múltipla escolha. Então eu vou colocar aqui, ó, o que eu fiz aqui, ó. Por exemplo, ó, eu vou criar aqui uma questão, né, que nem eu coloquei aqui, quiz de geografia. Então vamos só copiar o que eu fiz aqui para vocês entenderem, ó. Vou copiar essa daqui e vou colocar aqui embaixo a pergunta. Colar, ok. Aí eu coloquei aqui, ó. Então criei a minha questão, né, como está aqui, e eu vim aqui na opção e coloquei como grade de múltipla escolha. Então ele já me dá essas opções aqui, ó, de linhas e colunas. Essas aqui vão ser as minhas linhas, ó, onde está passando o mouse aqui, e essas aqui vão ser as minhas colunas. Então vou colocar as situações que vocês acharem melhor, e depois eu vou colocar aqui as minhas colunas. Lembrando que só tem uma resposta para cada. Por exemplo, Tonga é um país da África, só tem uma opção. Eu não posso clicar mais do que uma opção, tá? Eu não posso colocar verdadeiro, falso e pergunta lá no posto Ipiranga, não. Para cada linha eu vou ter apenas uma opção na coluna, tá? Então como eu fiz aqui, eu vim, ó, aqui, ó, país, deixa eu copiar esse daqui, e eu colei aqui, ó, na linha. Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Aí eu, por exemplo, né, o segundo aqui, ó, o segundo, vim aqui, copiei, vou colocar aqui, ó, na segunda linha. Um exemplo, tá, pessoal? Ctrl V. E aqui, eu escrevi como verdadeiro, falso. As opções vai de vocês aí, tá? Pode colocar quantas quiser. Então, eu coloquei a terceira como pergunta lá no posto Ipiranga. Pergunta lá no posto Ipiranga. Tá? Então aqui eu coloquei 2, 3 no caso, né? Mas fica a seu critério vocês elaborarem quantas colunas vocês quiserem, tá? Então aqui eu posso colocar uma pergunta só e colocar, sei lá, 10 colunas. Ou então posso colocar 10 colunas e colocar 2 opções. Fica a critério de vocês aí. Sobre a grade a caixa de seleção, eu vou importar aqui uma pergunta que eu criei aqui para nossa escola lá, como presença de planejamento. Então vou clicar aqui, ó. De novo, só para vocês terem uma ideia, tá? A gente sabe que tem vários colegas nossos que eles não têm apenas uma disciplina, né? Então eu vou importar aqui essa pergunta de disciplina. Ok, então aqui está escrito disciplina. Eu tenho as disciplinas de artes, biologia, enfim, essa quantidade infinita aí de disciplinas, tá? E vamos ver aqui qual que é a diferença entre eles, quando a gente abrir aqui e visualizar como aluno. Então o aluno vai visualizar aqui, ó. Aqui eu fiz esse quiz aí, né? Brincando, verdadeiro ou falso. E pergunta lá no posto Ipiranga, lembrando que tem apenas uma resposta, eu não consigo colocar mais do que uma, apenas uma para cada linha, ó. E já a caixa de seleção, como está aqui, ó. Desculpa essa pergunta aqui. Então, disciplina, né? Lá, no caso, foi uma lista de planejamento que eu fiz lá para os nossos colegas de trabalho, e ia perguntando qual que era a sua matéria que você lecionava naquela escola. Então, a gente sabe que tem professores que não lecionam só a matéria, então, por exemplo, que nem eu, esse ano eu estou com matemática e tecnologia. Então eu posso aplicar 2 opções. Então, ou seja, grade de múltipla escolha, ela é parecido muito com a de múltipla escolha, tem apenas uma opção de resposta. E a grade da caixa de seleção, eu posso colocar quantas você definir. Ó. Então, se você quiser aqui, eu posso colocar até todas, né? Ó. Ok? Fica a critério aí e a sua imaginação para criar as questões. A aula de hoje
foi para falar sobre isso, grade de múltipla escolha e grade caixa de seleção. Até a próxima aula.